Olá a todos, seguidores da Amável. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o luto e o processo de enlutamento. Mas antes, permita-me apresentar. Meu nome é Milton Marinho, sou licenciado em Filosofia, sou pedagogo social e também faço parte da equipe da Amável. Hoje, especificamente, irei abordar a temática tendo como base o texto do Freud intitulado Luto e Melancolia. Nessa obra, Freud define o luto normal como a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela. A partir do momento quando falamos sobre o processo de enlutamento, temos que ter em mente essa ideia, que nem sempre a pessoa entra em processo de enlutamento em razão da perda de uma pessoa querida da família. Pode ser outro elemento que tenha potencial sentimental representativo para aquela pessoa que perdeu esse objeto, ou como Freud apresenta com essa abstração, esse elemento. Freud apresenta e diz claramente no texto Luto e Melancolia que o luto, por sua vez, ele se diferencia em pouca coisa em comparação à melancolia. A principal diferença entre luto e melancolia que Freud apresenta no texto é que no processo de enlutamento, o único comportamento que não há no processo de enlutamento é a questão do rebaixamento do sentimento de autoestima, algo que está bastante presente no processo melancólico. A melancolia caracteriza psiquicamente por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar e inibição da atividade e rebaixamento do sentimento de autoestima, e que se expressa na questão do processo de auto-recriminação e, em casos mais elevados, a pessoa pode até se colocar na perspectiva de autopunição. No luto profundo e a melancolia, a diferença é muito curta, porque no luto profundo existe, segundo Freud, a questão do sofrimento, há uma negação do mundo externo, ou seja, a pessoa começa, o mundo externo não tem sentido, não tem valor, o mundo se esvazia de significado para o sujeito que está em luto profundo. Já na melancolia, quem perde o sentido e quem perde a questão da significação, quem se esvazia de significação é o ego, é a pessoa, é o sujeito que está em sofrimento. Perde sentido, ele se esvazia a significação por ele começa a entrar num estágio de desvalorização enquanto pessoa, enquanto ser humano. Quando comparamos a tristeza e depressão, os principais aspectos que vêm a esclarecer sobre qual os elementos que os diferenciam, eu posso citar aqui a perspectiva de imersão desses sentimentos. Por exemplo, a tristeza ela tem sempre uma causa bem aparente, se mostra de uma forma bem fácil de ser notado. Por exemplo, a pessoa pode entrar num processo de entristecimento em razão da perda de uma pessoa da família, até do luto, na verdade, a questão da perda de um relacionamento, do trabalho, perda financeira, ou uma questão de uma agressão em um ambiente de trabalho, uma questão de uma perseguição, ou vários aspectos que vêm a ferir a questão, tanto o aspecto físico, moral, psicológico, vai gerar uma tristeza nesse indivíduo, nesse sujeito. Então, são causas e elementos fáceis de ser percebidos, de ser explicados, ou seja, de ser assimilados numa compreensão. Por que estou triste? É porque aconteceu um determinado evento que causou esse entristecimento em mim. Então é facilmente ser percebido. Já no caso do processo de depressivo, a pessoa que vem a apresentar um quadro depressivo não necessariamente precisa de uma causa emergente. A pessoa pode apresentar um quadro depressivo sem ter uma explicação plausível. De repente ela pode acordar com um quadro de desânimo muito alto, a questão de uma sonolência muito elevada, surge um transtorno alimentar, ou surge um transtorno de sono, a pessoa perde a questão do horário, ou seja, um cansaço, uma tristeza profunda. Ele não sabe explicar porque ele está triste, porque ele está cansado, porque ele está angustiado, porque ele está com dores, com medos, ansiedades. Não necessariamente a pessoa que está em quadro depressivo ela não tem nenhum tipo de elemento ou causa, são multicausalidades
que vem afetar a questão da queda de humor e vem afetar a questão da vida psíquica dessa pessoa e apresentar um quadro depressivo, certo? Mas, no geral, ela surge de um processo gradativo, de um histórico interno que está acontecendo, de vários elementos. Agora, no período de pandemia, nós estamos vivenciando um processo de traumas muito grandes, né? Traumas sociais, em que as pessoas estão perdendo seus entes queridos. O processo é muito doloroso, porque as pessoas saem de casa num quadro clínico muito grave, são levados para as enfermarias, para os hospitais, para as UPAs, para os centros médicos, hospitais de alta complexidade, porém os familiares não têm a oportunidade de acompanhá-los de forma convencional, que muitas vezes acontece. E a pessoa está no leito dos hospitais, está nas enfermarias, sem uma assistência, sem uma atenção, acompanhamento, porque às vezes os profissionais que estão ali, por mais dedicados que são, por mais atenção que eles têm com os seus pacientes, o número é muito grande e eles não têm como dar uma atenção a todos. E muitos pacientes morrem, vêm a falecer, sem nenhuma oportunidade de expressar algum recado, ou mandar alguma informação, dizer alguma informação, uma frase, dizer que perdoa, agradece, que o ama. Muitos dos que morreram nesse momento de pandemia, por conta de complicações do Covid-19, não tiveram essa oportunidade. E muitos pais, parentes, irmãos, esposas, não tiveram a honra, a oportunidade de fazer o processo, de velar os seus entes queridos, por conta dos cuidados que tem que ter, né, com a questão do corpo, por conta do risco da proliferação do vírus. Há uma questão do trauma da perca e do trauma da questão de como foi o processo, como o processo se deu, um processo de dor muito grande. Em nome da equipe da AMAV, nossos sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos em razão da Covid-19. Né? Obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Aproveito a oportunidade para pedir para vocês curtirem, compartilhar esses vídeos, para se caso tenha gostado. Então, um grande abraço, beijo.